Olá, muito bem-vindos a mais um Band Entrevista aqui na tela da Band. Sempre aos sábados pela manhã você tem o nosso Band Entrevista. Nosso programa no ar para você, sempre trazendo convidados muito especiais. E hoje, seguindo na linha da publicidade, semana passada foi a Semana do Mídia, recebemos aí o Fernando Silveira, presidente da Associação Rio Grandense de Propaganda. Hoje, conosco a diretora de publicidade da Secretaria de Comunicação do Governo Estadual, aqui no nosso Rio Grande do Sul, Malu Macedo, que é uma das referências em publicidade. Quem gosta de publicidade conhece a Malu Macedo. Uma honra te receber, Malu. Muito obrigado pela presença aqui no nosso Band Entrevista. A honra é minha, é um grande prazer estar aqui. Muito obrigado pela presença. Malu, para começar, eu falava fora do ar aqui com a Malu, eu não sei como você se sente, e deve ser uma satisfação muito grande, estar hoje como diretora de publicidade da Secretaria de Comunicação do Governo do Estado, no primeiro governo reeleito da história do Rio Grande do Sul. O quanto é de satisfação e, ao mesmo tempo, de responsabilidade estar hoje onde você está? Fabiano, quando eu recebi o convite para trabalhar na Secretaria de Comunicação, a primeira coisa que me veio à mente foi assim, com este governador, né? E foi no primeiro mandato. É uma enorme responsabilidade, é um enorme prazer, porque nada como a gente trabalhar com quem a gente admira, né? E agora, com esse fato dele ter sido reeleito, o primeiro governador reeleito, sem dúvida, o prazer é redobrado. Eu acredito que a responsabilidade continua enorme, porque a gente tem que se comunicar com um estado inteiro, né? E esse fato é um fato muito importante. E, além disso, só antes de falar sobre essa questão, eu tenho certeza que vocês fazem parte dessa reeleição, né? Porque a comunicação é tudo, na minha opinião, no governo, seja numa empresa, onde você sabe se comunicar com quem você precisa, você vai obter êxito. Então, esse mérito também é da Secretaria de Comunicação, que é comandada pela Tânia Moreira, e quem tem como a Malu como diretora. Quer dizer, esse é um mérito também de vocês, né? A secretária Tânia, desde o primeiro dia, sempre fala isso, né? A gente lida com a verdade, com transparência. Então, Fabiano, também fica fácil fazer um trabalho assim, né? A gente tem noção de que precisa fazer chegar a cada cidadão gaúcho tudo o que este governo está fazendo, prestação de serviço, né? O que ele precisa saber para facilitar a vida dele. Então, sem dúvida, é uma responsabilidade e a gente acredita também que faz pelo menos uma pequena parte desse êxito do governo. Malu, outra questão bem importante é que o mundo ele mudou muito. Uhum. A própria comunicação hoje, ela está aqui, né? O celular está aqui do meu lado. Obviamente que eu não vou atender ninguém agora, mas até porque o pessoal está vendo que eu estou no ar, né? Mas a comunicação mudou, ela está na palma da mão, ela está na televisão, ela está no rádio, ela está no jornal. Como é que se adaptou? E você tem, né, essa experiência na publicidade de muitos anos. Como falei, quem conhece publicidade conhece a Malu Macedo, em algum momento ouviu falar e sabe um pouco da história. Eu conheço porque sou, embora jornalista e administrador, um apaixonado pela publicidade. Como é justamente essa adaptação, né? Porque todo ano tem uma novidade. Tem um momento onde o Orkut era a nossa ferramenta de rede social. Hoje tem o TikTok e daqui a pouco vai surgir outro. E tem que estar comunicando para todos esses públicos. Como é o que foi essa adaptação e a implementação disso no governo do Estado, que precisa comunicar para muita gente de diferentes classes sociais, de diferentes níveis de estudo, enfim. Como é que funciona essa adaptação? A gente é assessorado por 5 grandes agências de propaganda, né? São agências licitadas e então elas prestam um serviço para o governo do estado. Então a gente tem uma assessoria muito qualificada, Fabiano. É fundamental que estejamos todos atualizados e também a gente não pode, como eu brinco assim, se afogar no sucesso que agora surgiu um meio de comunicação novo, vai todo mundo para ali. Também não é assim, né? A gente tem que se comunicar com pessoas mais velhas, com a garotada, com gente de meia idade, como tu disseste, todas as classes sociais. Cada cidadão gaúcho é nosso target, é nosso público-alvo. Então, a gente tem que estar atualizado e bem assessorado. E eu acredito muito o sucesso também da comunicação da publicidade do governo, a participação dessas 5 agências que nos assessoram tão bem. E tem a expertise para também trazer, bom, aqui precisa comunicar de tal forma, a mesma coisa, e tem isso também, né? São especialistas, né? E então tem idades diferentes, tem certas campanhas que
que são dirigidas a estudantes, por exemplo, do ensino médio. Sim. Então, é óbvio que a gente vai buscar aqueles veículos onde essa garotada está se informando ou está se divertindo, né? Na grande maioria das vezes, toda a população gaúcha é nosso público-alvo. Então, a gente tem que dividir os nossos esforços em uma série de veículos de comunicação. Porque todo mundo também, Fabiano, as pessoas não se comunicam de uma maneira só, né? Exato. Tem horas que tu tá te comunicando, te informando pelo celular, tem horas que tu tá vendo televisão, tem horas que tu tá ouvindo rádio, horas que tu tá fazendo tudo ao mesmo tempo agora. Então, a gente tem que estar ligado nos movimentos mesmo da mídia para fazer a nossa comunicação da forma mais assertiva possível. É porque eu imagino, por exemplo, uma mesma comunicação, eu vou usar um exemplo aqui, amanhã tem vacinação e tal dia, tal hora, e a importância é devido a isso, a determinada questão. Isso tem que ser comunicado, que é a mensagem principal, para alguém que vai entender o que tu quer dizer, eles lá com uma faixa etária de 15 a 20, o outro de 20 a 30, para a pessoa que é da classe A, B, C ou D, ou que é lá da fronteira, ou que é aqui da região sul, quer dizer, da região central, no nosso caso, mas no litoral, enfim, no nosso caso, porque estamos evidentemente em Porto Alegre. Quer dizer, essa forma de comunicação é falar a mesma coisa para o maior número de pessoas que podem interpretar diferente. Né? E tem outra coisa ainda, dentro da Secretaria de Comunicação, tem o departamento de redes e tem o departamento de jornalismo. Então, é um trabalho integrado, né? A área de jornalismo do governo pauta, digamos assim, né? Os veículos de comunicação também. A gente bota no site do governo que a vacinação vai ser agora para tal idade. Então, tem muitos veículos de comunicação que buscam ali a informação e levam para os seus públicos. Isso é de uma forma mais orgânica até do que a própria publicidade, né? Então, acho que são meios complementares. As redes sociais do governo, tem, né, o Estado.rs, ele está sempre completamente atualizado, algumas vezes por dia, para que as pessoas possam se informar ali. Então, é desafiador e, ao mesmo tempo, é muito gratificante tu ver a engrenagem funcionando, né? A comunicação funcionar como tem que funcionar. Não, e é interessante que, até uso esse case, um beijo para o meu avô, o seu Osmar Costa. Meu avô está com 90 anos e agora ele entrou no Facebook. Olha que máximo. Olha só, 90 anos. Quer dizer, e o Facebook para muitos já tinha passado. Não, já está na linha, né, em declínio. E para algumas pessoas não. Para determinada faixa etária, o Facebook é É isso aí, é amigável. É né? amigável, é mais simpático do que o Instagram, por exemplo. Toda a né? vida. Agora, eu quero só aproveitar também para fazer esse pedido a você que está nos acompanhando em todo o estado do Rio Grande do Sul, nessa campanha da Defesa Civil do Governo do Estado e aqui do Grupo Band. Colchões são muito, mas muito necessários, juntamente com cobertores, para você ajudar o próximo. Então, como fala o Osíris Marins aqui no Grupo Bandeirantes, tire, né, somente da teoria a solidariedade. Aqui no CAF, em Porto Alegre, que é o Centro Administrativo Fernando Ferrari, que é aquele prédio onde todo mundo, criança, já imaginou um dia descer de skate ou de bicicleta, ali é o CAF. Leve lá sua contribuição, porque tem muita gente precisando nesse momento, no CAF aqui em Porto Alegre, no Centro Administrativo, na Borges de Medeiros, a sua contribuição, seja com o colchão, seja com o cobertor, seja com aquela roupa que você não usa mais em boas condições, com alimentos não perecíveis, auxilie, porque tem muita gente precisando, ainda em função do ciclone e o frio, que deve fazer aí uma temporada de muito frio em função do El Niño nesse ano de 2023. Então, realmente coloque a solidariedade em prática e, se não puder vir ao CAF, procure na sua cidade, né, onde é o ponto de referência para a distribuição e para recebimento dessas doações, e faça também a sua parte. Estamos conversando com a Malu Macedo, que é diretora de publicidade da Secretaria de Comunicação do governo aqui do estado do Rio Grande do Sul. Malu, vou deixar para o próximo bloco, inclusive, você esteve na Salt Summit lá na Europa, né, lá na Espanha. Nós temos a Salt Summit aqui no nosso Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, que é uma marca para a gente, né? Todos nós nos orgulhamos muito pela Salt Summit, mas eu quero deixar isso para daqui a pouquinho, depois do intervalo, porque hoje eu não terei a presença do presidente do LIDE, nosso convidado especial, o Eduardo Fernandes, mas terei a presença do nosso diretor comercial aqui do Grupo Band RS, o Carlos Toiler, o Carlão Toiler, que vai estar conosco hoje, até porque ele é do ramo, é da publicidade, então hoje o Carlão vai estar conosco para conversar, exemplo da semana passada, onde ele também esteve comigo com o Fernando Silveira, vai estar também para conversar conosco um pouquinho sobre Salt Summit, sobre comunicação, sobre publicidade. Agora, Malu,
temos daqui a pouquinho o Asiana, é isso, né, Nanda? O Asiana está na mão, já está pronto, então eu vou já falar para... A Malu esteve lá no Asiana no nosso lançamento, né, do Band Entrevista. Sim. E do 60 Minutos. Gostou, Malu? Muito, achei um espetáculo. Foi até uma oportunidade de conhecer o Asiana, achei um espetáculo o lugar. É verdade, o melhor da culinária indiana aqui no estado do Rio Grande do Sul, na Dinarte Ribeiro, na Casa Prado, em Porto Alegre. E a gente confere agora. Asiana, agora deu vontade de ir lá no Asiana. Minha convidada, viu, Malu? Vamos lá qualquer hora. Com o maior prazer. Com o Carlão Toller, com a nossa diretora Lisiane Russo, a nossa equipe, que o Luiz Eduardo Rezende, vamos lá no Asiana. O melhor da culinária asiática indiana aqui em Porto Alegre é lá no Asiana. Eu falei indiana, né? Asiática, que engloba, evidentemente, também a culinária indiana aqui em Porto Alegre. Abraço ao Joselito Lasti, a todo o time lá do Asiana. Bom, quero lembrar você que de segunda a sexta, às 8 da noite, na Rádio Bandeirantes, você tem os 60 Minutos. Estamos lá também, sempre com nossos convidados. E a minha caneca, ela é híbrida, viu aqui, Malu? Isso aqui é comunicação. Tem o Band Entrevista e aqui está os 60 Minutos. Com o meu batom aqui. E com o teu batom na tua caneca. E aqui a gente vai economizando também, né? Tudo híbrido. Nós já voltamos com mais 60 Minutos, com o Band Entrevista, 60 Minutos na Rádio Bandeirantes, FM 94,9, com o Band Entrevista aqui na Band, já também com a presença do diretor comercial do Grupo Bandeirantes, Carlão Toller. Já voltamos. Voltamos com o nosso Band Entrevista, todo sábado pela manhã, aqui na tela da Band, tem Band Entrevista, sempre com convidados muito especiais. Hoje recebendo a diretora de publicidade da Secretaria de Comunicação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Malu Macedo, que é uma referência na publicidade aqui do nosso estado. Também já comigo, o diretor comercial do Grupo Bandeirantes, meu amigo Carlos Toller, ou Carlão Toller. É Toller ou Toller que se fala? Na verdade, dois estão certos? Os dois estão certos. Bem-vindo. Muito obrigado em primeiro lugar, Fabiano. Malu, brigadíssimo pelo convite, por ter atendido o nosso convite. Na verdade, ele é, como a ascendência franco-germânica. Tatarou veio lutar na guerra contra o ditador Rojas. E ele era um mercenário de guerra francês, mas da antiga Prússia Oriental, que depois passou a ser parte da Alemanha. E aí ele era huguenote, que é aqueles perseguidos do governo francês, que eram os evangélicos, né? Os protestantes. Então, a origem é francesa, mas como depois casou com uma alemã aqui, recebeu como soldo terras aí no interior de Santa Cruz, ela é franco-germânica, então acabam as duas. Isso aqui tem publicidade até para explicar o sobrenome, né, Malu? Tem que ter, né? A gente trabalha com marcas, né, Malu? Que loucura, é uma referência. Uma referência. O Carlão, que a gente trabalhou até no mesmo grupo, mas nós não nos conhecíamos. E aqui na Bandeirantes, a gente tem a alegria de estar trabalhando junto. E a nossa convidada está aqui à disposição. Eu falava da Salt Summit, Carlão, que é um evento que tem marcado Porto Alegre, já havia marcado a Europa e que, inclusive, a Malu esteve lá, né, pelo governo do Estado e tem várias impressões importantes, mas eu quero deixar que você faça aí uma questão nesse bloco. Obrigado, Fabiano. Malu, eu acho que eu acredito que seria muito importante te ouvir, porque para nós, do Grupo Bandeirantes, foi uma experiência, eu diria, quase transcendental, né, essa Salt Summit, porque a gente estava lá como TV, como rádio, como produtor de conteúdo, como internet, e em certo momento, assim, a gente via o Fabiano, o Rafael Martins, não sabia onde começava o quê? O que era internet, o que era rádio, o que era... Eu sei que era a comunicação transmídia. Mas dito isso, eu ia te perguntar, como é que é o teu olhar sobre as grandes diferenças entre a Salt Summit, que a gente já tropicalizou, né, e se apropriou, acho que numa bandeira muito forte, que o Rio Grande do Sul tem como bandeira, né, em especial com o governador Eduardo Leite,
que é a bandeira da inovação, junto com a bandeira da educação, né? Acho que vem sido o primeiro mandato, assim, tem sido as duas grandes bandeiras, além, é óbvio, da saúde. Como é que é a tua visão sobre o South Summit, que a gente tropicalizou, que a gente está realizando aqui, talvez com as suas transformações, e o South Summit de Madrid, o original, que tem aí já mais de 10 anos, que tu viste na Espanha? Carlão, eu estive lá agora, voltei na semana passada, e lá estão na 10ª edição, né? Então é um evento completamente consolidado. E aqui, eu acho que até meio sem querer, assim, a gente tropicalizou, como tu diz, né? Porque é o nosso jeito, é o jeito do brasileiro. Então, a impressão que eu tive, comparando os dois, o nosso, na sua 2ª edição, recém, ele é mais solto, mais alegre, mais o jeito do brasileiro. Lá, tu entra naquele lugar enorme, que é uma antiga fábrica, que se chama La Nave, e é todo mundo trabalhando, aquele monte de startup, assim, chega a ser um burburinho, uma coisa mais concentrado o espaço lá. Então, é muito business, é muito trabalho, muito investidor de todos os lugares do mundo lá para conhecer as startups mais inovadoras, mais disruptivas. Então, aqui também o objetivo é esse encontro entre investidores e startups. Mas, paralelamente, tem a alegria, tem a festa, está todo mundo lá, né? Então, eu acho que basicamente é só esse astral do brasileiro, assim, que me chamou muita atenção a diferença. Parece que lá tu respira o tempo todo negócio, business. E aqui é muito negócio, muita palestra, muito conteúdo, mas tem um clima mais soltinho. Mais assim, tropical. A beira do rio, aquela coisa do pôr do sol, aquela beleza toda. Lá não tem, lá é fechado dentro de um espaço fechado, né? O brasileiro sempre aproveita para fazer algo mais festa mesmo. Um pouco mais, né? Então, eu acho que cada um com as suas características, mas na essência é a mesma coisa. South Summit é inovação. Então, é para juntar esses dois públicos, basicamente, de investidores com startups inovadoras mesmo. Não é assim qualquer startup, né? Perfeito. Tanto que tem uma seleção, tem todo um processo. Malu, mas a impressão que você tem é que com o passar dos anos, a nossa South Summit também vai ter um pouco mais da cara da South Summit Madrid, de ser mais business, ou essa nossa característica, ela é que talvez possa levar um pouquinho disso para Madrid? Pois é, a gente até conversava sobre isso lá, né? Acho que a gente tem isso para levar para lá. Não acredito que a gente vai perder esse jeito, Fabiano, porque é espontâneo, a gente é assim, né? Sim. Então, eu acho que, claro, que tem um tempo de amadurecimento para o nosso South Summit, mas ele já é business desde a 1ª edição. Então, é business de um jeito um pouco mais solto. É só isso que é a diferença. Acho que cada vez ele vai ser mais business e sempre com o nosso jeito. Isso é o que eu acredito que vai acontecer. E não sei se a gente vai conseguir levar essa leveza, um pouco mais de leveza para Madrid, mas de qualquer maneira é um evento maravilhoso e, como eu já falei, super consolidado, dá gosto de ver também. Carlos? Malu, ia te perguntar, quais são os benefícios que já dá para perceber? Porque, sem dúvida, né, o governo é realizador da South Summit aqui em Porto Alegre e co-realizador do Gramado Summit, né? Esses eventos de inovação, eles estão trazendo uma oxigenação diferente, estão adubando o solo do empreendedorismo aqui no Rio Grande do Sul. Tivemos dia desses do GovTech. O GovTech, agora há pouco, né? Que segue na mesma linha, mas mais voltado para o público, gestão municipal. Órgãos públicos, Isso. E a pergunta que eu te faço é a seguinte: já dá para sentir, porque do lado da iniciativa privada a gente já consegue sentir essa mexida das placas tectônicas, assim, vamos chamar assim, né? Já começa a ver as startups, a gente mesmo, o Grupo Bandeirantes, a gente está em mudança agora em 2023 para o Tecnopuc, né? Isso também já é fruto, essa presença no South Summit, ano que vem estaremos lá na Gramado Summit. Quais são no olhar da diretora de publicidade, quais são as mexidas que já dá para ver aí no placar, assim, na floresta? Carlão, uma coisa que eu acho muito bacana e da qual eu me orgulho muito, o Rio Grande do Sul já é o primeiro estado em inovação no ranking do CLP, que é um órgão respeitado, prestigiado, né? E acredito que a vinda do South Summit para cá já pelo 2º ano, e nós temos o compromisso de trazer por 5 anos, ele só acrescenta para o ecossistema de inovação, empreendedorismo.
e tudo isso. E a gente também se juntou ao Gramado Summit, que tem outra pegada, mas também é inovadora, né? Sem dúvida. Todo mundo participa do mesmo ecossistema. E quando a gente soube do GovTech, a gente também fez questão de patrocinar, porque a gente está em todas que tenham a ver com o ecossistema de maneira séria, bacana, responsável, inovadora. Então, o governo do Rio Grande do Sul, pelo próprio perfil do governador, né, que é um jovem super moderno, super ligado no mundo, então o governo está com essa pegada de inovação. Então, eu acho que a mexida que deu é com tudo isso, esse caldo todo cultural, não é uma coisa isolada. Isolada, né? sem dúvida. E Fabiano, me permita, a gente está agora... apresentar o programa, eu posso levantar. A inteligência artificial, a tecnologia, ela tá permeando, né? A gente acabou de estar lá com o Rafael Martins cobrindo o Viva Technology em Paris. Quer dizer, a inteligência artificial digamos assim, é o grande tema do momento. Quer dizer, eu acho que eu saúdo um governo do Estado que possa estar chancelando, investindo em tecnologia, em inovação, fomentando o South Summit, o GovTech, o Gramado Summit, justamente porque é para aí que caminha o futuro, né? Sem dúvida. A inteligência artificial, a gente não sabe bem onde é que vai parar, né? Mas, de qualquer maneira, tem ganhos importantíssimos nas áreas, por exemplo, de saúde, né? A gente não tem como negar. E agora, aquela história da ameaça, das máquinas se revoltarem contra nós, a gente não sabe. Não sabe. O que vai acontecer ainda. E o que chama atenção, desculpa, pode concluir, por favor. por favor. Não, eu ia só acrescentar que, mesmo com toda essa questão da inovação da tecnologia, me parece que o povo gaúcho, aqueles que vão na Saúde Summit, elas querem o conteúdo. Eles querem ouvir as pessoas que são case nas suas áreas. Né? E o humano, né? Eu acho que a gente nunca vai poder abrir mão do humano. Por isso também, né, Fabiano, esse nosso jeito mais caloroso, mais tropical, como o Carlão falou, eu acho que disso não tem como abrir mão. Tudo é tocado por gente. Né? Inclusive as máquinas, elas estão sendo ensinadas por gente. E a gente tem que estar atento a isso, né? Sem dúvida. O que a gente está ensinando para as máquinas? Essa nossa bipolaridade, essa parte mais violenta do mundo atual. É bacana que a gente dê atenção para isso, né? Porque as máquinas não vão aprender nada sozinhas, elas vão replicar o nosso comportamento. Então, se nós formos seres humanos melhores, a gente vai estar gerando máquinas melhores também, né? Esse é o jeito que eu penso a respeito da inteligência artificial. Carlão, por favor. E ao longo da tua vida, Malu, que aí acho que aqui cabe uma reflexão. Trabalhaste, fosse ícone, né? Fosse sócio de grandes agências aí da criadora, inclusive, de algumas. Criadora, comunicação, enfim. Trabalhaste em grandes empresas. No olhar da Malu, quais foram as grandes diferenças e aprendizados e oportunidades que tu sentiste da iniciativa privada para ser diretora de publicidade de um governo do Estado? Inclusive, Carlão, quando eu recebi esse convite para trabalhar no governo, eu fiquei muito surpresa, porque nunca tinha pensado nisso. Toda a minha carreira foi desenvolvida na iniciativa privada, né? Mas eu também não sou de dizer não, assim. Eu só pensei na mesma hora, por que não, né? Vamos ver qual é. E foi muito determinante, assim, quem me convidou, que foi a secretária Tânia Moreira, e o governador, como eu já falei no início da nossa conversa aqui. Trabalhar para uma pessoa que tu admira, para mim faz toda a diferença, sim. Né? E eu acredito que a essência da publicidade é a mesma, Carlão. O que muda são processos, por óbvio, porque a gente está lidando com dinheiro público, né? Tudo que se faz, qualquer passo que se dê, a gente tem que ter uma assessoria jurídica, tem que ter segurança jurídica, e isso na iniciativa privada é só um pouco mais solto, não quer dizer que não se tenha segurança jurídica também. Mas assim, alguma oportunidade que surge nos primeiros dias, eu fazia assim, tá, vamos fazer. E esse vamos fazer não é com essa mesma rapidez da iniciativa privada. Depende de alguns passos, alguns né? passos processos que têm que ser percorridos, né?
a gente tem processos assim de assinatura daqui, assinatura dali, aprovação, nada sai sem todos esses processos, não adianta. Então, no começo, as agências também diziam, eu posso ir tocando, depois a gente autoriza. Infelizmente, não pode ir tocando, depois vocês vão ter que correr. Mas não adianta, não tem como adiantar um trabalho sem os processos. Essa foi, assim, Carlão, a grande diferença só, porque a essência da publicidade, a comunicação em si, né, ter uma mensagem para chegar naquelas pessoas é a mesma coisa. Então, a publicidade é a mesma. Para todos os públicos, pra todos não para os um nicho específico. Todos os públicos. Porque às vezes no privado, bom, eu quero falar para o público A, né, o público B, ou o público de tal idade, né? É verdade, tu tem geralmente uma cartela de clientes e cada cliente tem o seu público. Exato. No caso, o nosso cliente, governo do estado, em geral, trabalha com todos os públicos, salvo casos excepcionais, né? Às vezes a gente tem, por exemplo, uma campanha de volta às aulas, a gente se dirige mais àquele universo, né? Do garotada de ensino médio, estou só dando um exemplo. Sim. Então é uma campanha mais nichada, mas em geral, grande parte das vezes a gente está falando com cada cidadão gaúcho. Eu sempre digo isso, é o nosso público. Malu, com toda a modéstia, quando o programa é bom, o programa é rápido, né? É, mas graças a vocês pena. que são os convidados, eu só faço aqui a intermediação. Malu, muito obrigado, prazer te conhecer pessoalmente. Eu já te conhecia, mas te trazer aqui, né? Já nos conhecíamos, mas te trazer aqui no nosso Band Entrevista. Muito obrigado pela presença. Muito obrigada pelo convite. Uma energia convite. sempre muito positiva e boa, desde que a gente se conhece. É verdade. Muito obrigado pela presença e parabéns pelo trabalho. Transmita nosso abraço à secretária Tânia Moreira, ao governador Eduardo Leite, que, aliás, governador, estou lhe aguardando aqui, né, governador? Já mandei o convite. Enfim, muito obrigada pelo convite, adorei também, Fabiano. Parabéns pelo teu programa. Muito obrigado, volte sempre. Carlão, que honra te receber, viu? Obrigado pela oportunidade e ainda mais por estar próximo de uma pessoa tão querida, tão competente e uma grande amiga. Uma sequência de 2 programas que o Carlão Toiller esteve comigo aqui no nosso Band Entrevista. Quase que falo 60 minutos de novo. Na verdade, eu falo de propósito só para dizer que segunda-feira, de segunda a sexta, tem o nosso Band 60 Minutos na Rádio Bandeirantes FM 94,9. Mostrei aqui porque a xícara é híbrida. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência, toda a nossa equipe técnica. Muito obrigado ao Júlio, ao Chiclé, à Maria Fernanda, ao nosso Felipe aqui no estúdio. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência. Eduardo Rezende, na nossa gerência geral, nossa direção Lisiane Russo. O nosso Band Entrevista volta na próxima semana. Eu volto na segunda, às 8 da noite, na Rádio Bandeirantes, com 60 minutos. Fiquem com Deus, um grande final de semana e até a próxima. Tchau, tchau.